Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós estamos trazendo para todos vocês falando de fé. Nós vamos falar de fé. Hoje é domingo e eu não quero nem me preocupar com o tempo, até porque essa mensagem falando de fé, eu gostaria que fosse distribuída para outras pessoas, que vai abençoar muita gente essa mensagem. Então, falando de fé, nós iremos realizar a oração, abençoando a semana. No finalzinho aqui, depois que trouxer essa mensagem falando de fé, nós vamos abençoar cada dia dessa semana, certo? Que começa hoje. E antes, porém, eu gostaria que você já tivesse essa consciência, certo? Tenha essa consciência. Esse canal é um canal de oração e a gente está jogando todo mundo para dentro desse canal. Todo mundo que precisa de oração. E é por esta razão que você deve levar as pessoas a se inscrever, pois na oração eu estou incluindo quem está inscrito no canal. E Deus vai honrar, tá bom? Mas nós vamos para o livro de Marcos. Nós vamos colocar aqui também na tela para vocês. E nós vamos começar do livro de Marcos aqui, falando de fé. E o primeiro versículo, já diz assim: dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Ele está dentro do assunto. A gente vê que o livro de Evangelho, de capítulo 8 para o capítulo 9, está uma mudança assim. Eles estão no assunto falando de que muitos que estão aqui não vão morrer sem antes verem a manifestação do poder de Deus, o reino de Deus chegando. Jesus veio para implantar o reino de Deus. Muito bem, no versículo 2 já está mostrando o quê? 6 dias depois, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Muito bem, deixa eu contar para você esse fato, para a gente continuar aqui no versículo 14. Então, pegou 6 dias depois daquela conversa, daquele assunto, daquela reunião, 6 dias depois foram para o Monte da Transfiguração. Quando chega no Monte da Transfiguração, ali desce Elias, desce Moisés e está Jesus. Pedro, ele diz: bom é estarmos aqui, permita que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E desceu a nuvem que Deus, dizendo: este é meu filho amado em que me comprazo. Então Pedro, João e Tiago assistiram tudo isso aí. E terminou aquele momento, aquele movimento ali no alto monte. Eles estão descendo, presta atenção, falando de fé. Eles estão descendo do monte. Quando desce do monte, já é aqui no livro, no versículo 14, aqui ó. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Mas disputava o quê? Você vê de que eles estão descendo do monte, os 3 apóstolos estão com Jesus lá no monte, os outros estão embaixo no monte, no meio dos escribas e de fariseus e de uma multidão, e discutindo o quê? Eu não vou ler tudo, justamente para não demorar tanto, senão vai ficar muito extenso o vídeo, mas eu vou contar a história. Quando Jesus ele desce, estão ali os discípulos com os apóstolos, com os fariseus, com os escribas e uma multidão. E eles estavam discutindo porque um homem, ele trouxe um rapaz surdo, mudo, endemoniado, e os apóstolos não conseguiam expulsar os demônios. Veja, o próprio Senhor Jesus pergunta o que está acontecendo ali.
o próprio Senhor Jesus pergunta. Veja aqui no versículo 16, olha aqui, ó. E perguntou aos escribas. Então Jesus se dirige aos escribas e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Então não sei qual o tom que Jesus está usando. Escribas e fariseus perseguiam Jesus, já estavam perseguindo o Senhor Jesus. Então não sei qual o tom que Jesus diz. O que vocês estavam falando com eles? Estão falando com quem? Com os discípulos? Com o povo? Com a multidão? Com quem? Aqui está. O que vocês estavam falando com eles? Aí alguém se levanta dentro da multidão, certo? Alguém se levanta da multidão. Está aqui, ó. Versículo 17, aqui. E um da multidão, vê aí, lê comigo. Respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo, disse, Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vós ou vos sofrerei ainda? Trazei-mo, trouxeram o menino. Olhe para mim, enquanto estão trazendo o menino, certo? Trouxeram o menino possesso, menino perturbado. Trouxeram o menino. Versículo 20. Trouxeram o menino. E quando ele viu, quer dizer, o demônio, o menino, o espírito, ouviu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, envolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele, olha agora, o menino está manifestado, certo? Então imagina, acompanha comigo no raciocínio. O menino está manifestado, espumando no chão, se sacudindo, e Jesus vem perguntar para o pai, certo? Aí o pai faz a pergunta para o pai, versículo 21. E perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele diz: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus responde, versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, a gente não sabe se nessas alturas já estava prostrado de joelho, mas está aqui clamando com lágrimas: Senhor, ajuda minha incredulidade. Olha aqui onde aparece novamente a incredulidade. Lá atrás, o Senhor Jesus, ele está falando: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estou com vocês e vocês sofrem? Jesus está falando com a incredulidade desse povo. Agora esse homem diz: me ajuda na minha incredulidade. E o Senhor Jesus expulsa o demônio, certo? Então o Senhor Jesus, ele vem e expulsou o demônio. Versículo 25. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Bom, aqui já Jesus levantou o menino já está liberto, entrega para o pai, vão embora, cada um vai, a multidão se dispersa, cada um vai para o seu lugar. No versículo 28, aqui já mostra: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar o demônio? Veja agora, vamos conciliar aqui para você entender, amigos, senão você não vai entender. Nós estamos vendo uma história, um fato, algo que aconteceu. Eles estavam discutindo porque os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, os apóstolos.
Aí Jesus fala diante daquela multidão que era judeu. Então Jesus descendo do monte, tem uma multidão. Tem os apóstolos, tem os discípulos, tem os fariseus, tem os escribas e tem os judeus, os outros que criam nele, que acompanhavam Jesus. Então Jesus está diante de uma multidão de judeu. E Jesus está dizendo assim: ó geração perversa, ó geração incrédula. A outra versão da Bíblia, eu estou lendo na ACF, Almeida Corrigida Fiel, na outra diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estou com vocês e vocês continuam sofrendo? Então Jesus, ele está fazendo menção à incredulidade, certo? Quando Jesus está falando com o pai do menino, Jesus também faz menção da incredulidade, e o homem entendeu. É tão certo que o pai do menino, ele diz: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Então Jesus expulsou o demônio, expulsou o mal, saiu, pronto. Agora cada um foi para o seu lugar. Jesus entra em casa e os apóstolos ficam com aquilo na sua cabeça: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Aí eles fazem essa pergunta, certo? No versículo 28, vamos lá aqui, ó. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Ele está fazendo menção à história, ao fato ocorrido. Olha a resposta de Jesus aqui no versículo 29. E disse-lhe, olha a resposta de Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Que casta? Que casta é essa? Casta é espécie, é tipo. Que tipo? Espécie de quê? Espécie de incredulidade? Espécie de dúvida? Ou espécie de demônio, dos demônios que estavam naquele menino, naquele jovem? Porque os discípulos já expulsavam os demônios, os apóstolos já expulsavam os demônios. Uma coisa são os apóstolos, outra coisa são os discípulos, certo? Os apóstolos são os que são chamados para fazer parte do número 12, seguidores de Jesus. E os discípulos são os discípulos dos apóstolos, são os discípulos de Jesus, são os seguidores, a multidão que estava em volta. Então, que casta é essa do versículo 29? Como que os apóstolos, eles estão chegando para o Senhor e está dizendo assim: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Aí Jesus diz: essa casta não sai senão por meio de oração e jejum. Que casta é essa? Que mistério é esse que Jesus está falando? Jesus está fazendo menção aos demônios, a essa casta de demônios que estava naquele jovem, que só sai por meio de oração e jejum? Ou Jesus estava se referindo à incredulidade do povo? Gente, Jesus veio para combater a incredulidade. O que mais há no povo judeu, o que mais havia no povo judeu, você não vê o povo judeu sair do Egito e ficar rodando no mesmo lugar lá na terra, lá no deserto, por causa da incredulidade, demorou a entrar na terra prometida? E esses judeus, eles já vêm lá desde do deserto, quando entra na terra prometida, continua incrédulo. E esse povo é destruído, volta para a Babilônia como escravo, continua incrédulo. Jesus vem e esse povo continua incrédulo. Vai lá ver, o povo judeu até hoje é incrédulo. Eles não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus veio para dar vida. Você está entendendo a importância de nós termos essa consciência, gente? De que o que está atrapalhando a vida da sociedade, da igreja, do povo, é a incredulidade, essa casta de incredulidade. Pode ser essa casta de demônio que estava no jovem? Sim, pode ser também, demônios diferentes, certo? Pode ser, mas eu creio nessa interpretação que o Senhor está se referindo à incredulidade. Por que nós temos tanta gente dentro da igreja há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos e não conquistaram ainda? Não conquistaram a terra prometida, não conquistaram a vida com abundância. Por que não conquistaram? Por causa da incredulidade. Tem fé para aceitar Jesus, tem fé para se batizar nas águas, tem fé para ser fiel nos dízimos, nas ofertas, fazer propósitos, campanhas, tem fé para pregar o evangelho, para evangelizar,
mas não está tendo fé para poder ter a vida com a abundância que Ele prometeu. A incredulidade. Por isso que o Senhor fala, ô geração incrédula. E os apóstolos não conseguiram expulsar aqueles demônios. Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? E ele responde, essa casta de quê? Então essa casta eu interpreto, essa casta de incredulidade nos discípulos, nos apóstolos, em todos aqueles que não estão conseguindo expulsar o demônio. Todos aqueles que não estão conseguindo vencer as trevas, vencer o vício, vencer o seu ego, o seu eu, o seu orgulho, a sua prepotência, vencer por causa da incredulidade. Eu não estou falando para você que você deve mandar essa mensagem para todo mundo ouvir essa mensagem, porque vai tocar, você está sendo incrédulo em alguma coisa, sabe? Você quer ganhar o seu marido para Jesus, você quer ganhar a sua família para Jesus, conquistar a salvação da sua família, você quer abrir o seu negócio, você que quer conquistar sua casa própria, conquistar seu negócio próprio, você que tem algo, um sonho, fazer uma faculdade, o casamento, a vida sentimental, em tudo. O que impede, gente, é justamente essa incredulidade que atrapalha. Por isso que eu estou falando de fé de uma forma toda especial para todos vocês. Nós estamos falando de fé, tudo é possível que crê. Vamos então agora repreender os espíritos que atuam dia após dia, como a Bíblia diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Então vamos repreender esse mal de cada dia agora. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero, meu Deus, repreender esse mal que atua a cada dia, como o Senhor diz na sua palavra em Mateus, no capítulo 6, está ali escrito que basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. A gente crê nisso. Mas a gente crê que a gente tem que repreender, Senhor, esse mal. E é essa semana, Senhor, esse dia de hoje, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós repreendemos esse mal que está atuando, meu Deus, na vida de cada pessoa que está inscrita nesse canal. Ou então, meu Deus, essa pessoa que não está inscrita, mas ela sempre recebe no grupo de família, de amigos, num grupo de transmissão, ela recebe a oração. E eu repreendo cada mal em nome de Jesus de cada dia, juntamente com essa pessoa. E determinamos que essa semana seja uma semana de vitória, de bênção, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, graças a Deus. Amigo, já está repreendido o mal de cada dia. Agora, você que ficou até agora nesse vídeo, dá um joinha e escreve aí nos comentários. Esta semana é uma semana de bênção, porque eu não sou incrédulo. Pode escrever, esta semana é uma semana de vitória, porque eu não sou incrédulo. Eu creio sim, assim como aquele homem creu, clamando, disse, eu creio, Senhor. E o Senhor diz, tudo é possível ao que crê. Deus abençoe a todos e até a próxima oração especial do domingo, falando de fé.